Olá, alunos! Voltamos para mais uma aula falando sobre o nosso Excel 2007. Como sempre, então, vamos analisar agora mais um botão. Primeiro, como eu sempre gosto de dar um passo a passo para mostrar onde tu encontra o botão que nós vamos falar em cada aula. Então, o caminho para esse botão é o que nós já estamos utilizando desde as aulas anteriores. Nós vamos clicar na guia Início do nosso Excel 2007. Aqui tu encontra vários grupos, tu vai localizar o grupo Número, que é esse grupo que eu estou te mostrando aqui, e dentro desse grupo Número, nós vamos encontrar agora dois botões que nós vamos estudar. É o botão, primeiro, esse que tem um zerinho em cima e dois embaixo, é o Aumentar Casas Decimais. E ao lado dele, dois zerinhos em cima e um embaixo, é o botão Diminuir Casas Decimais. Vamos ampliar bem esses dois botões para tu enxergar bem. Então, nós vamos estudar, repetindo, o botão Aumentar Casas Decimais e também o botão Diminuir Casas Decimais. Esses dois botõezinhos aqui dentro do grupo Número da nossa guia Início do Excel 2007. Eu vou diminuir o nível do zoom um pouquinho para vocês enxergarem bem aqui uma célula da minha planilha. Vou pegar essa célula que é a célula C1 e aqui eu vou digitar um valor 2,3. Vamos fazer assim, 2,3. Esse número 2,3 tem uma casa decimal só. Se agora eu clicar no botão para aumentar casas decimais, e eu vou fazer isso agora, ó, cliquei, percebe que agora ficou 2,30, porque ele aumentou uma casa decimal para representar esse valor. Se eu continuar clicando no botão aumentar casas decimais, vamos fazer isso de novo, ó, mais uma vez, cliquei. Mais uma casa decimal foi adicionada. Ele vai colocando zerinhos para representar essas novas casas decimais. Vou clicar de novo, aumentou de novo. Agora, se eu clicar no botão que está ao lado dele, que é o botão Diminuir Casas Decimais, cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai diminuindo uma casa decimal desse valor. Vamos fazer essa experimentação. Cliquei, diminuiu uma casa decimal. Cliquei de novo, diminuiu outra casa decimal. Cliquei mais uma vez, diminuiu outra casa decimal. Agora o valor voltou a constar com apenas uma casa decimal. Aí tem um detalhe importante. Como esse valor tem uma casa decimal, se eu diminuir mais uma casa decimal, ele vai arredondar o valor para efeito de visualização. Não para efeito de cálculo, que a célula vai continuar sendo 2,3 para cálculos através das planilhas. Mas para visualização ele arredonda. E como ele arredonda por aproximação, se agora eu clicar para diminuir uma casa decimal, esse valor vai ficar sem nenhuma casa decimal, vai ficar um número inteiro. E o 2,3 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 2. Então, quando eu clicar agora para diminuir casas decimais, percebe, ficou aparecendo 2. Claro, porque eu tirei aquela casa decimal, deixei sem nenhuma casa decimal, ficou só o número inteiro 2. Se eu adicionar, se eu aumentar novamente casa decimal, volta a aparecer 2,3. Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou botar 2,9. Olha só esse teste que eu estou te propondo agora. 2,9 é um número que tem uma casa decimal só. Se eu clicar agora no botão Diminuir Casas Decimais, claro que, olha só a ideia, se eu estou com uma casa decimal, vou clicar no botão Diminuir Casas Decimais, vai ficar sem nenhuma casa decimal, vai ficar o número inteiro. Mas será que vai ficar 2 ou vai ficar 3? Bem, 2,9 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 3. Então, se eu clicar no botão Diminuir Casas Decimais agora, percebe que no lugar do 2,9 apareceu 3. Por quê? 2,9 sem nenhuma casa decimal é mais próximo de 3. Quando era um valor mais próximo de 2, ficou 2, mas 2,9 está grudadinho lá no 3, está lá em cima. Por isso que ficou 3. Mas esse 3 é só para efeito de visualização na célula. Porque para cálculo, percebe aqui na barra de fórmulas, eu estou te mostrando, ainda está aparecendo 2,9. Por mais que ali esteja aparecendo o valor 3, vou mostrar aqui para vocês bem, ó, por mais que na célula C1 esteja aparecendo o valor 3, olha lá, está aparecendo o valor 3, na verdade, lá na barra de fórmulas, ele continua mostrando 2,9. Isso quer dizer que, para efeito de cálculo, esta célula continua valendo 2,9 e não 3, como está mostrando. Mas por que ele está mostrando 3? Porque eu pedi para diminuir uma casa decimal e ele diminuiu para efeito de visualização.
só para que eu pudesse visualizar. Como é que eu sei que a célula ainda vale 2,9? Primeiro porque eu olhei na barra de fórmulas, mas se eu clicar novamente agora no botão aumentar casas decimais, eu vou aumentar uma casa decimal e ele vai voltar a mostrar o valor com uma casa decimal, revelando de fato que era 2,9. Agora tem um outro detalhe importante, quer ver? Eu vou digitar 2,5, que é um número meio esquisitinho aí da gente pensar. Por quê? Se eu tenho 2,5 com uma casa decimal, e eu vou clicar no botão diminuir casas decimais. O 2,5 sem nenhuma casa decimal é mais próximo do 3 ou é mais próximo do 2? Percebe? Entre 2 e 3, bem no meio está o 2,5. E agora, quando eu clicar no botão diminuir casas decimais, ele vai exibir 2 ou 3? Vai exibir 3, porque se estiver bem no meio, ele arredonda para cima. Observa, eu vou clicar no botão diminuir casas decimais e o 2,5 virou 3. Por quê, professor? Para efeito de visualização. Porque entre 2 e o 3 está o 2,5, bem no meio. E se estiver no meio, ele também arredonda para cima. Por isso que o 2,5 virou 3. Então, na verdade, para virar 2 seria 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 viraria 2. Mas 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 e 2,9 vai virar 3, porque aí ele vai arredondar para cima. Então, se está no meio, ele arredonda para cima. Sempre lembrando que é só para efeito de visualização, porque para cálculo, observa, a célula continua valendo 2,5, que é o valor original que eu tinha digitado nessa célula. 3 é só para visualização. Novamente vou clicar no botão aumentar casas decimais para aumentar uma casa decimal e ele mostrar o valor de fato 2,5 daquela célula. Certo, pessoal? Então essas são as funções do botão, tanto para aumentar casas decimais como para diminuir casas decimais, que nós encontramos aí no Excel 2007. Ok? Se gostou do nosso vídeo, da nossa aula, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!